Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. No Brasil, 300 mil pessoas sofrem infartos todos os anos. Em 30% dos casos, o ataque cardíaco é fatal. No topo da lista de fatores de risco estão o colesterol alto e a hipertensão. E para quem acha que está com o colesterol sob controle, pode se surpreender no próximo exame de sangue. Isso porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conformidade com orientações já adotadas em outros países, diminuiu as taxas de referência para os níveis considerados seguros. Outras mudanças também aconteceram no que diz respeito à pressão arterial. A taxa tão almejada, 12/8, passou de ótimo para normal. São as novas diretrizes e atualizações quando o assunto é cardiologia. Muito bem, para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico cardiologista, Dr. Giuliano Bortoluzzi. Dr. Giuliano, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado, Agnaldo. Estou contente de poder participar do teu programa e estou à disposição para esclarecer qualquer pergunta que porventura seja importante nessa nossa conversa. Vamos lá então, doutor. Doutor, antes de falarmos sobre as novas diretrizes, vamos primeiro entender um pouco sobre esses dois fatores de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares, o colesterol alto e a hipertensão. Você fala em relação ao conceito, na verdade o colesterol alto, como você bem falou, é o nível de gordura no sangue elevado, e a hipertensão no caso, os níveis de pressão elevados no sangue, desencadeando um risco aumentado de doenças, tanto pelo colesterol elevado quanto pela hipertensão. Isso são dois fatores de risco altamente estudados e que, com o passar do tempo, vem modificando de alguma forma o entendimento de qual é o seu grau de normalidade e de anormalidade. Então é um tema sempre em constante discussão e de alta relevância por serem dois fatores altamente prevalentes na população geral, que trazem então em consequência as doenças cardiovasculares como o infarto, como o derrame, né? Se a gente for pegar o cigarro, a hipertensão, o colesterol, o diabetes e a obesidade como talvez o fator que gera o início desse processo todo, nós temos aí elencados os principais fatores de risco para o surgimento da doença vascular, seja vascular cerebral, que é o derrame, seja vascular cardíaco, que é o infarto. Entre outras doenças vasculares, como a doença renal vascular, ou mesmo retiniana, e mesmo o coração aumentado, que é uma outra consequência da pressão arterial elevada. Então essa é a ideia. Nós temos uma normalidade de colesterol e de pressão, e nós temos valores que pelo estilo de vida, ou mesmo pela genética das pessoas, isso se torna maléfico para o corpo, trazendo daí em sequência um processo de envelhecimento precoce e doença mais precoce também. Agora, doutor, quando se fala em colesterol, logo associamos a gordura, mas quimicamente o colesterol é uma substância necessária para o organismo. Doutor, explique o que é exatamente o colesterol e a diferença do HDL, o bom, e o LDL, o ruim. Tá certo, o colesterol na verdade são o conjunto do colesterol, do corpo dos colesteróis, vamos chamar assim, elas são chamadas lipoproteínas, são proteínas que têm gordura incluído nela. Então é uma mistura de um pouco de proteína e um pouco de gordura, e essa partícula, ela na verdade forma todas as membranas das células do corpo. Então, na verdade o nosso corpo é feito de colesterol. Dessa forma, o colesterol ele é importante para a gente até nessa linha de raciocínio. A gente ingere gordura, a gente ingere proteína, ingere os carboidratos, e a gente tem essa constituição do corpo também formada de colesterol. O problema é que com o passar do tempo, uma ingesta proteica aumentada e em contrapartida, junto com a proteína, por exemplo, da carne, a gordura junto,
e outros alimentos onde a gordura inclusive está embutida, como os produtos industrializados, passamos a ter valores de colesterol circulante no sangue, porque o colesterol que circula na corrente sanguínea, ele é utilizado pelas células para reformar essas paredes celulares e assim por diante. Mas então, voltando ao ponto, a gordura aumentada na nossa dieta faz com que esses valores circulantes sejam altos demais, desencadeando com esse processo de, vamos dizer, industrialização da sociedade humana ao longo das talvez dezenas ou centenas de anos, uma condição de envelhecimento arterial que não acontecia talvez inicialmente no ser humano, desencadeando um processo de acúmulo dessas partículas de colesterol, inclusive o colesterol oxidado, chamado, onde tem o cigarro em cima, outros fatores como a hipertensão, a obesidade e o sedentarismo, formando pequenas placas nas artérias do corpo, que começam lá nos talvez 10, 12, 15 anos de idade, se encontram pequenas placas mesmo em jovens, em crianças muito jovens, desenvolvendo então esse processo ao longo de décadas de vida, talvez culminando com uma doença aos 50 ou 60. Então, como você falou, o colesterol ele faz parte do corpo humano, porém com a mudança do nosso padrão de alimentação, dos hábitos de vida, né, doutor? Hábitos de vida, perfeito, e até mesmo por genética, mutação genética, esse aumento no nível sanguíneo trouxe então o advento da doença, talvez no mundo moderno, uma das principais, que são as doenças cardiovasculares. Dando sequência ao teu questionamento sobre o HDL, que é o bom, e o colesterol bom, e o LDL, que é o ruim, são partículas diferentes. O HDL tem muita proteína e pouca gordura, então ele é uma partícula mais magra, vamos dizer. Enquanto que o LDL ele tem muita gordura. Isso as siglas em inglês, não vamos explicar agora, mas elas têm a ver com essa densidade da partícula. Se eu tenho um HDL, é uma partícula com mais proteína, ela puxa, vamos dizer, a gordura das placas arteriais. Já o LDL que a gente ingere, é produzido pelo fígado, ele, por ser uma partícula mais rica em gorduras, porção de gordura, ela acaba entrando na placa, oxidando, calcificando e entupindo as artérias gradativamente. Então, essa é a diferença. Em torno de 50 HDL para mulheres e 40 para o homem, daí para cima é o ideal. Já o LDL a gente pode discutir com mais tempo, o grosso da normalidade é 130 para todos. E quanto mais doente, mais redução a gente vai ter, até valores hoje em dia recomendados de 50 de LDL para quem tem doença já estabelecida e muito alto risco de outros eventos no futuro. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista, Dr. Giuliano Bortoluzzi. Estamos falando sobre doenças relacionadas à cardiologia. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José, nós vamos iniciar uma série de informações a respeito de problemas cardiovasculares. E eu converso então com o especialista no assunto, o Dr. Fábio Coelho, que vai nos trazer alguns esclarecimentos sobre esse nosso diamante raro. Posso dizer isso, doutor? Com certeza, é o nosso órgão um dos mais vitais e se a gente não cuidar bem dele, a gente vai encurtar o nosso período de vida, né? Doutor, muitas pessoas têm algumas dúvidas, né, ou muitas dúvidas sobre o coração. A nossa primeira pergunta, coração dói, doutor? Ótima pergunta. Coração dói, ao contrário do que todo mundo fala, coração não dói. As pessoas às vezes acabam acreditando nisso e demorando muito para procurar a emergência. A gente precisa saber que coração dói, é a dor do infarto, né? E quanto mais tempo a gente leva para procurar o atendimento, a gente perde a chance de salvar o coração. Se tem uma artéria do coração que está entupida, a gente tem um tempo para conseguir recuperar o coração. Depois de um certo tempo, em torno de 6 a 12 horas, o músculo do coração morre, a gente não tem como recuperar ele. E aí a pessoa vai sofrer as consequências desses problemas. Sim. Que vai levar para o futuro. O que as pessoas sentem? Quais são os sintomas, né? Quando as pessoas começam a sentir alguma dor nessa região torácica? A gente precisa entender assim que a dor de origem cardíaca ela vem do queixo até a nossa boca do estômago, que é o epigastro. Qualquer dor nessa região, ela pode ser do coração. A dor é muito variada, mas a gente tem uma forma mais típica, né? Que a gente diz que é mais característica do coração. É aquela dor que é desencadeada por esforço físico,
por estresse emocional, em que essa dor vai aumentando progressivamente e a pessoa se obriga ou a parar de caminhar se ela está fazendo esforço, ou ela precisa procurar um atendimento de emergência. Normalmente é uma dor de forte intensidade, ela pode estar acompanhada de outros sintomas, pode ter suor, pode ter náuseas. Então são outros sintomas que acompanham a dor torácica que nos levam a pensar no coração. Mas às vezes ela pode ser só aquela dormência no ombro, né? Aquela dor no braço esquerdo, no braço direito também pode doer. Então é preciso ficar atento. A gente precisa ficar muito atento, porque doer o peito, o que a gente precisa fazer é ir para a emergência, para saber se está tudo normal, melhor, ou se está doente do coração, é melhor hora é não perder tempo. Né? Melhor prevenir do que ter algum problema posteriormente. A gente vê as pessoas esperar a dor passar para depois de 12 horas, 24 horas ir na emergência. Aí chega a gente como cardiologista, a gente não tem o tratamento efetivo para salvar o coração. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa no próximo informativo do Hospital São José. Eu que agradeço. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Giuliano Bortoluzzi. O assunto do programa de hoje é doenças relacionadas à cardiologia. Aliás, o Dr. Giuliano Bortoluzzi também integra a equipe da Miocore Cardiologia. Bem, doutor, me diga uma coisa, de onde vem o colesterol do sangue? Certo, então, como eu coloquei anteriormente de alguma forma, a gente vai ter o colesterol que a gente ingere na forma de gordura saturada, então fontes como a carne, leite, ovos, geralmente produtos de origem animal. Também lembrando que a gente tem muito disso nos doces e pães, por exemplo, a manteiga de um pão ou de um bolo, aí também vai entrar, então não adianta a gente imaginar que tirou a carne e já não vai estar comendo colesterol ou gordura, né? Mas boa parte dele é formado pelo fígado, né? Então talvez 80% do que a gente tem circulante é produzido pelo fígado. E aí tem um fator genético no meio, né? Eu posso ter o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar, que tem a forma homozigótica, que é a forma mais agressiva, e a heterozigótica, que é a forma mais branda, que é muito comum. Então a homozigótica é um caso em 5 milhões de pessoas, raríssimo, jovens de 20 anos com infarto. Já a heterozigótica, eu digo aquela turma que tem colesterol de 300 ou 400, valores muito altos, que tem que ser tratados com medicamento desde o início da sua detecção.
e que aí a fonte alimentar não é o principal. Então é importante salientar que muita gente vai ter a fonte de colesterol de origem alimentar, uma mudança alimentar vai ser suficiente para controlar, a não ser que tenha alguma doença que recomende o remédio também, como diabetes e uma doença já prévia, como um infarto prévio vai indicar de qualquer forma, não impede mais o uso baseado no valor, mas tem pessoas que mesmo com uma dieta adequada vão manter o colesterol super alto porque tem uma genética. Certo. Isso é importante as pessoas saberem, né? Bem, doutor, me diga uma coisa, existe uma idade ideal para medir os níveis de colesterol e como é medido o colesterol, doutor? Aguinaldo, assim, nós medimos a partir dos 20 anos em todos os adultos e a partir do que a gente detecta, a gente dá uma sequência. A partir do valor, se ele é normal ou não, pedimos mais cedo ou mais tarde de acordo com o que a gente encontra em cada indivíduo, né? Nas crianças é um pouco diferente, se recomenda em quem tem história familiar pesada de doença cardíaca, eventualmente quem já teve detecção de valores muito altos, mas as crianças diretrizam um pouco diferente, eles têm um pouco mais de liberdade, vamos dizer, nos valores, embora é um tema que está aumentando a discussão. Em relação à coleta, é feita em laboratórios de análises bioquímicas, o jejum para o colesterol interfere pouco, mas a gente já recomenda para que entre os valores de glicose e triglicerídeos também em jejum, que são valores que mudam muito com a dieta de um dia para o outro, jejum geralmente de 10 a 12 horas, embora hoje em dia tenha uma discussão se precisaríamos manter o jejum ou não, já que essa mudança de valor entre jejum e não jejum seria de no máximo 5 a 10%, e teríamos então uma situação de quase que uma similaridade de valores e que não mudaria a nossa conduta. Então é mais ou menos essa a ideia. Doutor, uma outra questão, os níveis de colesterol eles se comportam igualmente em crianças, adultos e idosos? Uma boa pergunta. Aguinaldo, existe primeiro trazendo uma ideia de conceito, quanto mais tempo a gente tiver o colesterol alto no nosso sangue, mais no futuro eu vou ter esse acúmulo e um surgimento de doença, como o cigarro. Quanto mais eu fumar mais rápido, mais eu tenho a chance de ter um tumor de pulmão. Hoje a gente tem uma mudança grande na alimentação e tem mais crianças com colesterol alto. De qualquer forma, numa criança vai ser mais recomendado mudança de estilo de vida, ajuste alimentar, esporte, vai se ter um valor um pouco mais liberal, até talvez um LDL de 160, a não ser que ele já tenha histórico familiar muito forte de doença. Quando eu falo histórico familiar, é história no pai e na mãe, no caso no pai doença abaixo de 55, na mãe abaixo de 65, doença detectada realmente como um infarto ou uma cirurgia do coração, angioplastia. Nesses casos, a criança vai precisar às vezes tratar desde cedo. Ou se ele tem um colesterol altíssimo, que como eu falei, hipercolesterolemia familiar, trazendo também uma necessidade. Então a criança tem essa característica especial. Nos adultos é onde a gente mais trabalha, e a gente vai da mesma forma até a idade mais avançada. Numa idade muito extrema, se eu tenho colesterol alto, mas pouca doença, eu até posso me dar a liberdade de não utilizar a droga, ou a estatina, por exemplo, que é o que a gente mais usa, até porque às vezes a gente vai ter efeito adverso, como fraqueza muscular e dores no corpo, e o idoso sente um pouquinho mais. Então a gente tem também uma tendência de cuidar um pouco nessa faixa etária mais avançada. Embora as diretrizes não separam valor de normalidade pela idade. Teoricamente, se eu tenho um idoso que teve infarto com 80 e usar um remédio para ele, vai demorar mais para ter um segundo, desde que ele tolere bem o medicamento. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Giuliano Bortoluzzi. O assunto do programa de hoje são doenças relacionadas à cardiologia. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. No próximo bloco, vamos falar sobre hipertensão arterial. Já voltamos. Olá, meu nome é Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouco sobre os planos de colocação da prótese na mamoplastia de aumento, que é uma das cirurgias mais almejadas no universo da cirurgia plástica. Nós temos basicamente 3 planos, sendo um plano atrás do músculo, que é o plano submuscular, e 2 planos na frente do músculo, que é o plano subfacial e o subglandular. O subfacial sendo aquele que é colocado imediatamente atrás da fáscia muscular e o subglandular que é colocado atrás da mama, ou seja, o plano mais anterior. Tem-se como conhecimento geral que o plano submuscular tem um resultado mais natural,
E isso é verdade, porque a prótese é coberta no seu polo superior, trazendo um resultado mais suave, né? Um contorno mais suave. Entretanto, em alguns casos, principalmente em próteses de tamanhos médios, o plano subfacial é capaz de trazer um resultado bastante semelhante. Então, eu recomendo nos procurar para a gente poder avaliar cada caso e avaliar o que é melhor para você. E essa é a dica que eu tinha hoje. Até a próxima semana. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Giuliano Bortoluzzi. O assunto no programa de hoje são doenças relacionadas à cardiologia. O Dr. Giuliano também integra a equipe de cardiologistas da Miocore Cardiologia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a hipertensão mata quase 10 milhões de pessoas todos os anos e está relacionada com 45% dos infartos e 51% dos AVCs. Doutor, como funciona o nosso sistema cardíaco e o que é a hipertensão arterial? Agnaldo, assim, o sistema cardiovascular ele é formado por uma bomba, que é o coração, e nós temos as artérias do corpo, desde a aorta, que é a grande artéria que sai do coração, se dividindo em diversas artérias que vão para o cérebro, como as carótidas, artérias para os braços, daí descendo para o corpo, para o abdômen e para as pernas, né? No momento que eu tenho os vasos do corpo mais tensos, isso ocorre por vários motivos, eu tenho o que a gente chama de hipertensão. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam que a hipertensão vem do coração, ela vem de uma reação aumentada dos vasos do corpo, que por estarem mais tensos, por vários motivos, vão gerar esse aumento nos níveis de pressão, sobrecarregando o coração em contrapartida, inclusive determinando doenças do coração. Claro que o coração vai ter a sua contribuição no momento que ele contrai, ele joga essa injeção de sangue e faz esse pulso, que é medido em 12, quando o coração relaxa é medido em 8, 120 por 80, mas a hipertensão em essência são os vasos com uma reação aumentada. Doutor, me diga uma coisa, quais são as principais causas da pressão alta e o que pode causar para a saúde das pessoas? A pressão alta, ela não tem uma causa única detectada ainda. A gente tem ainda um certo campo para descoberta da gênese da hipertensão. O que a gente tem, na verdade, são agravantes da hipertensão ou causas que contribuem para ela. Isso em algumas situações, que é 5% dos casos, onde nós temos uma causa única gerando a hipertensão. Por exemplo, uma anticoncepção na mulher, o alcoolismo no homem, ou uma doença renal gerando hipertensão. Mas, em geral, é um conjunto. Envelhecimento do organismo com a idade, ingesta de uma dieta ruim, rica em sal, pobre em frutas e verduras, que talvez mais importante do que reduzir o sal é aumentar os vegetais na dieta, gerando uma obesidade que gera uma reação vascular aumentada, álcool em grande quantidade, a gente pode falar que uma quantidade ideal de álcool é 30 gramas de etanol ao dia, que vai dar uma dose baixa, para quem sabe beber, eu sempre falo com o pessoal do interior, né? Bebe pouquinho no almoço, quando ultrapassa o valor nós temos um problema também para a hipertensão. Então esses são os pontos. E também a genética de pai e mãe. Então você tem a idade, a genética e os fatores do ambiente, que tem a ver com a alimentação
e a obesidade, que em contrapartida tem a ver com o sedentarismo também. Então esse conjunto todo gera esses níveis de pressão elevadas, que são que a gente considera hipertensão arterial. E ela, por si só, ela é um fator de alto risco para derrame, como você falou, né? O derrame, se eu tratar uma hipertensão talvez de 160 para 130, eu vou ter uma redução de derrame em mais de 50% de chance. Redução de dilatação cardíaca em também 50%. Então ela comete o coração, o cérebro, a retina, cegueira, né? O fundo de olho complicado pela hipertensão e doenças renais. Talvez a segunda, terceira causa de hemodiálise por insuficiência renal seja a hipertensão. Então ela vai cometendo todos esses órgãos. A gente costuma considerar os 4 órgãos que ela comete mais: rim, retina, coração e cérebro. São os principais. Doutor, a pressão alta é silenciosa ou apresenta sintomas? Rinaldo, essa é uma boa pergunta, né? As pessoas em geral imaginam que a pressão justifica muito do que elas sentem. Principalmente dor de cabeça, tontura, sintomas como abafamento no peito, o coração acelerado, mas ela na verdade tem uma natureza silenciosa, né? Isso vem de pesquisas. A gente tem pesquisas variadas que mostram que ela não dá sintoma até o evento final dela, que é o derrame, paralisando braço e perna, e a pessoa enrola para falar, são sintomas mais típicos, ou desvia a boca para o lado, são os 4 sinais de AVC, de derrame, né? Ou no caso, uma angina do peito, onde a artéria realmente acabou fazendo uma ruptura da placa com coágulo em cima, e o evento que é a dor no peito. Então aí a gente tem que ficar atento, mas o evento já não é a hipertensão, mas sim a complicação dela. Então ela é silenciosa, nós temos que trabalhar com o valor dela. O valor 13, 130, o valor 140, o valor 120. Basicamente isso através de medidas em consultório, monitorizações como o MAPA, que é a monitorização de pressão de 24 horas, para a gente ter um valor adequado de pressão, mas não baseando a pressão no sintoma. Doutor, em relação ao colesterol e à hipertensão, o que muda com as novas diretrizes? Agnaldo, assim, para ser bem sucinto, né? O que se preconiza hoje? Em relação ao colesterol, o LDL de 130 para todos. Né? Se eu tiver, por exemplo, uma pessoa com LDL de 140 já com um certo risco, uma certa idade, a gente até vai ter que tratar desde que não mude com o estilo de vida. E para quem já tem doenças, abaixo de 70 ou mesmo 50. Para quem tem risco intermediário, como eu falei, em torno de 100 de LDL. Então 130 a população geral, 100 o homem já de médio risco, a mulher de médio risco, um pouco de idade e tal. E quem já tem doença vascular, infarto, derrame, ponte de safena, 70 ou mesmo 50. E nesse 70, 50 também inclui aí os diabéticos. A diretriz nova que a gente está comentando agora, que é a americana de hipertensão, ela colocou 130 por 80 daí para baixo como normal e daí para cima como hipertensão estágio 1, que antes a gente tinha como pré-hipertensão. E o pessoal não ligava muito. Mas os trabalhos mais recentes mostram que ela é importante. Se você diferenciar 130 por 80 para 140 por 90, fizer um comparativo, a diferença é de 50% a mais ou a menos de risco. Então a gente também tem que dar importância para esses valores que acima de 130 já são considerados alterados. Agora é claro que a gente vai tratar com medicamento quem tem valores mais altos e já tem doença. E aí tem que ser individualizado com o seu cardiologista. Se eu pegar um jovem obeso com 135 por 85, eu não vou dar remédio de cara, mas pedir que ele perca 5 quilos. Se eu pegar um diabético que já infartou com 135 por 85, este eu vou dar medicamento e colocar em 130 por 80. Então, essas diretrizes novas nos trazem mais um alerta para valores do que uma mudança radical nos tratamentos. Isso tem que ser individualizado em relação a cada paciente com o seu médico. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico cardiologista, Dr. Giuliano Bortoluzzi. Dr. Giuliano, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Agnaldo, eu que te agradeço. É um prazer conversar contigo no teu programa, poder estar também trabalhando a nossa clínica e estou à disposição para qualquer eventual próxima conversa para o futuro. Parabéns e sucesso, doutor. Muito obrigado. Muito bem, e o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento
Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.